Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcão. Para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações deste canal, ok? Pessoal, quero passar essa informação para vocês e fazer uma análise, muito mais refinada, porque eu sei que existem cristãos e não cristãos, pessoas que confiam infelizmente em políticos e estão dando a sua vida, estão ficando de rabo preso literalmente para defender comportamentos e ações desses políticos que, repito, todos eles estão dentro das sociedades secretas servindo a um plano oculto. É simples assim, certo? Eu já cansei de falar aqui no canal, mas vale a pena repetir. Eu insisto que o canal não tem posição partidária. Eu, Marcão, não tenho posição política, não tenho posição religiosa, não tenho religião, porém acredito em Deus, acredito na volta de Jesus Cristo e acredito que Ele também é o único Salvador e é o seu Salvador também, se você de todo o coração se arrepender e acreditar que Ele virá para te salvar, certo? Então eu não mudo nessa questão, não mudo em relação a essa opinião. Você pode vir aqui me chamar de petista, você pode vir aqui me chamar de nazista, do que for. Eu sempre irei defender essa posição. Sabe por quê? Eu nunca vou ter rabo preso com ninguém. Ok? Eu não tenho rabo preso com ninguém. Só que infelizmente esses comentários atrapalham, esse tipo de análise atrapalha as pessoas que querem buscar informação e há necessidade de retirar esses comentários inapropriados para tentar mostrar a verdade às pessoas. Se você é uma pessoa, se você é um cristão ou que você não seja um cristão e você acredita em político, você vive expressando o seu apoio a determinados políticos, então você não é um cristão de verdade. Porque um verdadeiro cristão, aquele que confia em Deus, o que confia em Jesus, ele não entrega a sua vida a políticos. Ele entrega a sua vida, confia a sua vida e incentiva as outras pessoas a confiarem as suas vidas em Deus, não em políticos. Tá? O porquê que eu estou falando isso e você vai entender o que tem a ver essa informação com esse cenário que eu estou mostrando para vocês. Bom, a informação que está mostrando, que o Sputnik está mostrando aqui, vocês podem ver em outros meios de comunicação, é a seguinte. O Irã, ele acabou de afirmar que está preparado para um possível conflito com Israel. O vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, disse em entrevista à BBC que Teherã está preparado para qualquer cenário na Síria, incluindo um conflito com Israel. Eles disseram o seguinte: estamos preparados para qualquer cenário e acreditamos sermos capazes de nos defender de qualquer agressão de Israel ou de qualquer outro país dentro ou fora da região, caso atreva a atacar o Irã, afirmou Araghchi. Mas aqui embaixo existe outra declaração, complementando essa declaração, que é a seguinte: acho que os israelenses serão os mais prejudicados se iniciarem um novo conflito na região, acrescentou. E aí se gera uma discussão, um jogo político, porque parece que, segundo as informações aqui, o Irã teria colocado um drone e esse drone invadiu o espaço aéreo de Israel, Israel revidou, então está uma tensão muito grande nessa região. Isso tudo, pessoal, faz parte das profecias. Tá? Nós precisamos ficar atentos em relação a esses dias, aos próximos anos, porque as coisas estão se afunilando. E infelizmente uma grande multidão está se distanciando graças a políticos, graças a pastores, graças a padres, graças à grande mídia que em sua grande maioria esmagadora do seu conteúdo promove um conteúdo para afastar Deus do coração das pessoas. E é exatamente um desses principais motivos
que a sociedade vive um caos, né, de destruição, porque eles estão conseguindo tirar Deus do coração das pessoas. Conforme a própria palavra diz, que no fim dos dias o amor de muitos esfriará. Você sai nas ruas hoje, você vai num comércio, você vai num shopping, ao conversar com as pessoas, você sente que o amor delas, né, para com o próximo já esfriou. Não existe mais amor para com o próximo. O negócio é só dinheiro, né? E a Bíblia diz que a raiz de todo mal é o próprio dinheiro. As pessoas, os políticos a maioria está servindo a Mamon, o Deus do dinheiro. Quer dizer, você faz tudo pelo dinheiro. Você vive em função do dinheiro. Você vive em função do Deus Mamon. E as coisas precisam ser destrinchadas de uma forma para que você veja o que é que está ocorrendo. Porque muitos ficarão cegos. Muitos serão pegos de surpresa. Certo? E o que tem a ver essa informação com os políticos? O que tem a ver essa informação com presidentes? Bom, pessoal, quem comanda tudo isso são os políticos e a religião. Qual que é a religião do Oriente Médio que persegue, né, faz todas essas coisas terríveis com os cristãos? São os muçulmanos, certo? O Irã, o Irã tem muita arma hoje, principalmente armas nucleares que ainda estão em fase de testes, mas ao que tudo indica, essas armas já estão prontas, né, para serem utilizadas contra Israel e contra, até o momento, os Estados Unidos. Ok? Quem foi o principal governo, um dos principais governos a ajudar Irã e alguns países do Oriente Médio a enriquecer o urânio? O Brasil negociou por muito tempo, isso foi negociado no governo do Partido dos Trabalhadores, o PT, e aí que eu falo para vocês, não ficar de rabo preso com político nenhum, com religião nenhuma, porque lá na frente esses caras vão tropeçar, e se você tiver rabo preso, você vai tropeçar também. Certo? Seu compromisso deve ser com Deus, com Jesus e com a verdade. Não com gente safada, com político que quer vender uma falsa informação a nós. Então, o Brasil, durante muito tempo, negociou urânio para esses países para que eles pudessem fabricar as armas que eles possuem hoje. Certo? Arma contra quem? Contra os israelenses, contra o povo de Deus, contra os cristãos, contra o povo dos Estados Unidos. E aqui não estou falando de governo. Você sabe por que eu não estou falando de governo dos Estados Unidos? Exatamente por isso. Você vai ver aqui, e eu não vou me cansar de mostrar isso aqui para vocês, porque infelizmente existem pessoas. Isso é incrível. Você quer me chamar de petista? Pode chamar, brother. Você quer me chamar de nazista? Pode chamar, brother. Eu não ligo. O seu comentário só vai simplesmente ser removido. Porque a minha intenção aqui é mostrar a verdade. Eu sei que a verdade dói. Não adianta você se posicionar para defender um político. Como eu disse, esses caras estão lá dentro das sociedades secretas servindo a um governo oculto. Então, como eu disse agora, o governo brasileiro, ele durante muito tempo vendeu urânio para o Irã e alguns outros países do Oriente Médio para que eles pudessem fabricar as armas que eles têm hoje contra Israel e contra o povo dos Estados Unidos. Ok? E aí assume o presidente Trump, né, que muita gente defende, e é por esse motivo, por eu tocar o dedo na ferida, por mostrar a verdade, o que esses caras são, o que eles estão fazendo. E aí muita gente vem me chamar de petista, porque não conhece, não sabe destrinchar as informações e analisar como elas são de fato. Olha só essa informação aqui. Esse fato, né, uma informação em cima de um fato que ocorreu no dia 20 de maio de 2017. O que aconteceu?
Trump assina um contrato de 110 bilhões de dólares para a venda de quê? Armas. Para quem? Aos inimigos dos muçulmanos. Que é quem? Exatamente quem? Israel e o próprio Estados Unidos. Então faz sentido para você que defende esses políticos, como o Donald Trump, por exemplo, se ele é de direita, se ele quer defender os cristãos, e ele já veio muitas vezes, né, com a Bíblia na mão, não, que eu sou cristão, que tem que defender os cristãos, por que diabos Trump assinou um contrato de 110 bilhões de dólares aos inimigos do povo cristão? Os muçulmanos, Arábia Saudita. Quem é que está nesse exato momento querendo atacar Israel e os Estados Unidos? Porque se você conversar com um muçulmano lá daquela região, eles são radicalmente, diabolicamente contra Israel e contra os Estados Unidos. Contra o povo, contra a nação. Isso é bíblico. Em Zacarias diz que o mundo ficaria contra Israel. Olha só, é uma profecia. Está escrito que o mundo ficaria contra Israel. A Bíblia não fala que vai ser um país que vai salvar Israel. Não, a Bíblia diz que será Jesus Cristo que será o Salvador. Não um país como os Estados Unidos, não o Brasil, não a França, não o Japão. É Jesus Cristo quem vai salvar. Tira essa coisa da cabeça, que vai ser os Estados Unidos que vai salvar o mundo, vai ser os Estados Unidos que vai salvar Israel. Ele momentaneamente pode ser a favor de Israel. Tanto é que o presidente Trump quer e vai mudar a embaixada dos Estados Unidos, isso é profético. Isso, pessoal, essa mudança da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, você quer coisa mais rápida que cumprimento das profecias do que essa? É por isso também, e creio também, entre aspas, de alguma forma, de que nós não passaremos de 2024. É uma crença, eu posso estar errado. Acredito eu, posso estar totalmente equivocado, né? Mas acredito eu, segundo as minhas análises, a grande tribulação pode ter início em 2020. Pode, eu não sou nenhum mestre, sabe, eu não tenho todas, eu não sou o cara mais preparado do mundo para passar essas informações em relação a isso para vocês. Não sei, pode ser. Diante das coisas que estão acontecendo, isso pode ocorrer, né? E aí vem aquele fato de 2023, tem até aquele comercial do Itaú que no final muda lá de feliz 2018 para 2023, né? Pode ser no final de 2023 para 2024. Tem aquela relação do eclipse que aconteceu ano passado, né? Por mais que muitos aí acreditam que é uma coisa natural, só que é uma coisa matematicamente, fisicamente criada por Deus para nos avisar. Isso também tem relações com a Bíblia, tem relações com as profecias, e junto com o contexto geral, com o que está ocorrendo no Oriente Médio, a gente pode chegar, né, a uma conclusão, entre aspas, de que em 2024 pode ser que Jesus volte. Lembrem-se, isso não é uma afirmação, isso é uma conjectura, isso é uma crença. Posso estar totalmente equivocado. Agora, o que eu gostaria muito que muitos de vocês fizessem, né, vocês analisassem o comportamento, as atitudes em que políticos cometem. Então, se você é um cidadão, se você é uma pessoa que vive babando ovo de presidente, você está equivocado, meu filho. E se você vive querendo influenciar pessoas a acreditarem em políticos, você está influenciando as pessoas a se equivocarem também. O que você tem que fazer, o que nós, melhor dizendo, temos que fazer, é influenciar as pessoas a acreditar, a fazer o correto. Qual que é o correto?
trabalhar com Deus. Proporcionar Deus na vida das pessoas. Proporcionar Jesus Cristo na vida das pessoas. Porque até hoje, o único governador, o único que não era político, foi colocado no governo do Egito por Deus, porque tinha um propósito, que era o José. Deus colocou no coração de José uma missão, ele tinha que cumprir aquela missão. Porque senão até o povo de Israel, até o povo escolhido de Deus, iria morrer de fome. E quem tinha estrutura, né, a região que tinha estrutura para manter uma grande quantidade de alimentos naquela época, era exatamente o Egito. Eram as construções que existem no Egito até hoje. Ok? Então faça sua análise com critério. Você que gosta de influenciar as pessoas aí, tanto para a esquerda quanto para a direita, repito, mais uma vez, não existe esquerda nem direita. Pode ter existido lá no passado, né? E eles de fato podem ter aí algumas divergências no passado, mas isso já foi propositalmente construído para ser criada essa discussão na cabeça das pessoas. E notem, vocês podem notar que eles estão fazendo, eles têm um único propósito. Eles têm um único intento. O livro de Apocalipse já diz isso. Eles têm o mesmo intento. Eles têm as mesmas ideias. Se nós estamos no fim dos dias, hoje não existe esquerda e direita. Declaradamente não existe isso. Só existe isso no papel. Só existe isso na crença, na cabeça das pessoas, que um quer ajudar o povo e o outro não quer. Aí uma hora, aquele outro que não quer ajudar o povo decide ajudar e o outro não. O outro decide trabalhar para as empresas, para os políticos e assim vai indo. E nesse meio termo, nesse tempo, as pessoas estão sendo aprisionadas pelo sistema. Que é o caso da internet agora. Neutralidade da rede vai acabar nos Estados Unidos e isso com certeza vai vir para o país. As grandes operadoras vão comprar os políticos brasileiros, né? Também, assim como foi feito, está sendo feito nos Estados Unidos, para que eles aprovem essas alterações na lei em relação à internet. Ok, pessoal? Então eu gostaria muito que vocês analisassem os políticos. Não colocassem os políticos acima de tudo. Não defendam, como eu vejo algumas pessoas em alguns canais aí, defenderem políticos com unhas e dentes. Vocês vão passar vergonha. Defendam Jesus Cristo, defendam a Deus, defendam a verdade do Espírito Santo. Olha, eu vou dar mais um exemplo aqui, só para fechar. E vocês vão ver que o negócio quando se fala de política e religião, o negócio está tudo atrelado. O Silas Malafaia, o R.R. Soares, na eleição presidencial de 2014, estava apoiando quem? O Silas Malafaia estava lá apoiando o Aécio Neves. Olha só o tanto de coisa que foi mostrado a respeito do Aécio Neves, e ele só não está preso porque os amiguinhos da maçonaria livrou a cara dele. Né? Agora, o R.R. Soares, que eu vi, você pode procurar na internet aí no YouTube, o Eduardo Cunha foi lá em uma palestra, em um discurso da igreja do R.R. Soares, em um culto, digamos assim, e apresentou o Eduardo Cunha como um dos seus parceiros, correto? Pergunto a vocês, aonde é que está o Eduardo Cunha neste momento? Na cadeia. E aí, você confia em político? Quer continuar? Quer que eu cite mais exemplo aqui? E outra, quando isso aconteceu com o Silas Malafaia, que ele abertamente declarou apoio ao senador Aécio Neves, muita gente deixou de seguir o Silas Malafaia por esse comportamento, por essa atitude voltada à política.
Política não se mistura com Deus. Deus não se mistura com política. A política é a desgraça que causa a desgraça no mundo. O mundo poderia ser perfeito. O mundo poderia ser menos injusto. Poderia-se haver mais justiça no mundo, menos fome. O mundo poderia ser perfeito. Isso eu assino embaixo para todos vocês. O mundo poderia ser perfeito porque a perfeição de Deus assim foi criada para o mundo. Os seres que aqui vivem, incluindo os animais, os insetos, todos eles possuem a sua perfeição. O mal é que vem para destruir. E é por isso que eu acredito sinceramente que Satanás, a serpente, o diabo, existe. Materialmente ou invisivelmente, ele existe e ele é o grande causador dessa grande maldade que existe no mundo. O tanto de dinheiro que esses políticos, que esses grandes empresários possuem nas suas contas bancárias, isso inclui a própria Igreja Católica, permitirem que há uma grande fome no mundo, e o tanto de dinheiro que esses caras têm dá para acabar com a fome neste mundo por muitas décadas. Muitas décadas, não estou falando de anos, estou falando de décadas. Talvez chegue a um milênio. O tanto de dinheiro que esses caras possuem, o tanto de ouro que esses caras possuem, e eles não fazem nada. Só querem ficarem cada vez mais ricos, ficarem mais ricos, mais ricos e mais ricos. E não fazem nada com dinheiro. Roubam a sociedade. Roubam cada vez mais a sociedade. E as pessoas continuam passando fome. Então, acredito eu, mas esse tempo a gente não pode alterar, somente está por conta de Deus. Mas eu gostaria que Deus voltasse hoje. Que Jesus Cristo voltasse hoje e acabasse com a vidinha desses camaradas, com a sinagoga de Satanás desses camaradas, que estão infelizmente dentro das igrejas, praticando coisas infernais, ensinando coisas infernais às pessoas e distanciando as pessoas do verdadeiro Deus, da verdadeira palavra. Beleza, brothers? Então é isso aí, um grande abraço a todos. Me desculpem se eu me equivoquei em alguma coisa, acredito que não, mas depois deve surgir aí se aconteceu alguma coisa nesse sentido. Peço desculpas, bola para frente e até o próximo vídeo.